Então vamos prosseguir hoje com esse capítulo Origem do Sofrimento, que é o capítulo 3 do livro Plenitude, e a introdução de hábito nossa de uma obra de Emmanuel, o Evangelho comentado Marcos, capítulo 12, versículo 31, que diz o seguinte: o amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima. Esse amor deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em desejo de aprender com o único mestre que é Jesus Cristo. Então vamos fazer aqui alguns comentários dessa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 31. E aqui a gente é chamado a fazer uma reflexão bem diferenciada sobre o que é o amor a si mesmo, o auto-amor. Quando o Emmanuel aqui nos chama a perceber e entender essa temática do seguinte modo: deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância. Parece algo surpreendente, mas quando analisamos em termos de psicologia espírita, não surpreende nada, porque nós temos na experiência encarnatória atual os subsídios das subpersonalidades que vivemos no passado e que não foram nada boas. A espiritualidade sempre nos chama a considerar a encarnação atual, mesmo cheia de conflitos, de dificuldades, como sendo a melhor que nós estamos nos expressando em termos evolutivos. Então a gente traz uma série de experiências encarnatórias conflitivas, desequilibrantes, viciosas, e que fazem parte do subsídio daquilo que a psicologia denomina por inconsciente, sobretudo o inconsciente profundo. Ora, a toda e qualquer oportunidade, esses subsídios nada agradáveis tentam emergir, e quando eles conseguem, estabelecem atitudes precipitadas, decisões errôneas e sofrimento. É lógico que se nós estivermos agora nos direcionando para uma atitude de auto-amor, a gente vai precisar muito de vigilância, de oração, de trabalho de despertamento da consciência na atual experiência física, para não sermos sufocados e enganados por nós mesmos, porque os reais e únicos inimigos que nós temos, conforme os Espíritos revelam, está dentro de nós, está inserido no passado nosso. Somos os maiores inimigos de nós mesmos, ao termos estabelecido através de atitudes ególatras, vícios, desequilíbrios e problemas, crimes que ainda aguardam resolução. Então, olhando por essa perspectiva, realmente, amar a si mesmo significa atitude vigilante, estabelecimento de clima de prece íntima, como aqui Emmanuel começa. Mas continuemos. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Então, nem de longe pensar que, do ponto de vista espiritual, o auto-amor tem algo a ver com intensificação de atitudes ególatras ou individualistas, nas quais o despertamento espiritual e a harmonia com as leis de Deus são colocados em segundo plano. É exatamente o contrário. Do ponto de vista espiritual, nós estaremos de fato estabelecendo caminhos firmes para a felicidade quando buscamos ao máximo
alinhamento de dever perante as leis divinas, atitudes conscientes nas quais as decisões que venhamos a tomar sempre coloque de forma muito presente o ensinamento maior do Cristo de fazer ao próximo o que gostaria que ele vos fizessem, aonde há o chamamento para a empatia, a solidariedade, tem que estar sempre muito presente. Continuando, para nós outros a egolatria já teve o seu fim, ou pelo menos deveria ter tido, é como Emmanuel coloca. Mas aqui é bem interessante quando ele diz para nós outros, para nós que já acordamos aqui na espiritualidade, a egolatria não tem mais condições nenhuma não, porque o nosso problema é de iluminação íntima. Esse amor deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em desejo de aprender com o único mestre que é Jesus Cristo. E no final aqui, para deixar bem destacado a profunda aliança que há entre o cristianismo e o espiritismo, Emmanuel aqui nos chama a considerar ímpar o único mestre que é Jesus Cristo, trazendo a nós à tona o entendimento unificador da compreensão do Cristo cósmico, do Cristo que está inserido em todas as doutrinas, cuja origem é o mesmo canal, é a mesma fonte, e que nos associa de forma muito profunda aos objetivos de despertamento espiritual. Então, esse amor deve traduzir-se em esforço próprio em autoeducação. Então, se nós estivermos no esforço do autoburilamento, da melhora pessoal nossa, de termos pensamentos, sentimentos e emoções mais em harmonia com o Evangelho do Cristo, não tenhamos dúvida, estamos estabelecendo os reais caminhos da vivência, da felicidade, do amor, aí sim, do amor a si mesmo, como é colocado pelo Evangelho. Então vamos continuar com o tema Origens do Sofrimento, do livro Plenitude, do qual nós já compartilhamos algumas informações no nosso estudo da semana passada. Se encontra aí no YouTube. Aqueles que tenham perdido o estudo podem acessar o canal no YouTube e assistir às aulas anteriores. Esse foi o último slide que nós tratamos na semana passada e que colocamos para estabelecer uma ponte com o estudo de hoje. A ação do amor brinda o ser com excelentes ensanchas de alterar para melhor o seu desempenho e as suas atividades, constituindo-lhe suportáveis provas o malogro de alguma aspiração, o desafio ante algumas metas que lhe parecem inalcançáveis, as dores dos processos de desgaste orgânico e mental. Nesse capítulo da origem dos sofrimentos, associando a compreensão que inclusive é trazida nos subsídios do budismo, que Joana de Ângeles comenta, nós percebemos que a distinção das causas generalizadas dos sofrimentos como sendo causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, abrange toda a área de experiência humana nesse sentido. Então, a origem de todo o sofrimento ou está na vida atual ou está nas vidas anteriores. E o único e verdadeiro responsável por isso, nós mesmos. Desdobrando a compreensão desse sofrimento, a doutrina espírita nos apresenta o entendimento sobre provas e expiações. Então nós vimos alguns esclarecimentos sobre as provas
Ainda iremos ter alguns hoje, as provas ou provações, e em seguida iremos ver a compreensão sobre as expiações, porque é no quadro delas que estão estabelecidos todos os sofrimentos que a gente passa na terra. Então, nesse informe desse slide diz: a ação do amor brinda o ser com excelentes ensanchas ou oportunidades de alterar para melhor o seu desempenho e as suas atividades, constituindo-lhe suportáveis provas, o malogro de alguma aspiração. Então aqui nós somos chamados a entender de forma bem precisa de que as provas que nós temos que passar aqui na Terra, e as quais normalmente concordamos antes da nossa encarnação, podem sofrer alterações e mudanças à custa dos nossos esforços, se forem na prática do bem e do amor, a subtração de provas que se tornariam desnecessárias, ou a canalização e solução de outras que, devido às possibilidades que agora estejamos apresentando, elas venham para serem resolvidas logo. Vejam que coisa. O Espiritismo nos traz um entendimento sobre a nossa passagem aqui na Terra, de um ângulo, inclusive muito assentado no Evangelho do Cristo, e que aqui nós vamos tentar explicar de forma bem mais detalhada. Vejam só como é a questão. Tendo certas dificuldades provacionais a passar, que podem ser na área financeira, na área afetiva, na área familiar, na área pessoal em termos de doenças, na medida em que agora nós apresentamos resultados mais positivos do que esperávamos antes da nossa encarnação, porque quando a gente está aqui na Terra, tudo pode se caminhar para melhor espiritualmente falando ou para pior, porque tem muitos espíritos reencarnados que, por exemplo, vieram com provas bem definidas, as quais teriam que superar tendências a certos vícios, e quando a encarnação se estabeleceu, voltaram de forma mais forte ainda àqueles vícios que já lhes tinham causado sofrimento, que já estava tudo certo de não mais irem por aquele lado, e voltaram, como se diz popularmente, com gosto de gás. Resultado: surgimento de doenças e de uma série de outros problemas que não estavam nem previstos surgirem. Mas como a pessoa teve um descaminhamento estúpido, provas que ele tinha podem acrescentar-se e pode até se tornar expiações, dependendo do nível de desequilíbrio no qual ele venha a se permitir. Mas assim também ocorre o contrário. A perspectiva de superação, de melhoramento espiritual, foi mais do que se previa antes da nossa encarnação. E aí provas que se tornam desnecessárias nós passarmos, face os avanços que demos, podem ser suprimidas. Podem ou não surgir outras provas que não seriam nem para essa encarnação, mas como a gente está habilitado pelos esforços que fez a superá-las, e essas provas aparecem. Ou podem também não aparecer, se não houver necessidade, porque em tudo isso, o amparo, o direcionamento, a assistência dos espíritos do bem fazem um papel determinante nisso, em termos dessas provas surgirem ou não, ou em que dosagem surgirem. Uma coisa é certa, é que ao fazermos esforços máximos no caminho do bem, só surgirão dificuldades e provas que nos melhorarão e nos tornarão, em termos espirituais, mais felizes. Mesmo que aqui na Terra, às vezes,
isso não se exterioriza, mas espiritualmente isso seria muito bem certo para o espírito. Eu me lembro aqui, por exemplo, é uma história que nós já aplicamos aqui para vários entendimentos e para esse também é adequado, que é a história narrada no livro Ação e Reação me parece que o personagem é Correia, que tem a epígrafe o amigo da caridade pura, algo assim. Em síntese, eu vou dizer aqui rapidamente a história para vocês entenderem o contexto dessa questão de provas e expiações. Numa encarnação anterior, Correia havia, na época da escravidão no Brasil, ele era chamado filho bastardo, que não era de pai e mãe legítimos. O pai dele era um dos responsáveis de uma propriedade agrícola. A mãe dele tinha sido uma escrava. Mas em vez de ele ter sido criado como escravo, ele foi recebido na casa do Senhor lá e criado sem os sofrimentos e pelo contrário, recebendo toda a educação e assistência do pai, como se fosse um filho legítimo do casamento que o pai tinha. E na realidade o pai, ele era na época até um solteirão. Ele viveu em conúbio com uma escrava e gerou esse filho. Mas ele era um solteirão. Mas ele cria aquele filho dentro de tudo que poderia prestar em termos educativos e de compromisso. Mas esse filho, quando cresce, esse pai já com mais de 40 anos, se apaixona por uma mulher bem mais jovem, de uns 20 anos, e vem a se casar. A madrasta, que agora entrou na família, de certa maneira, abre portas ao surgimento de uma paixão do filho bastardo desse pai. E aí o resultado, em resumo, eles tramam um crime, ele trama para matar o próprio pai para ficar com a madrasta. E nisso aí envolve 2 capatazes da fazenda. O pai é morto incendiado, porque tentam dar a aparência de um suicídio ou algo assim. E em resumo, eu não vou contar os detalhes da história, os detalhes estão no livro Ação e Reação. O resultado é que na vida atual, depois que esse Correia sofreu muito no plano espiritual, arrependeu-se e ele encarnou numa família espírita, com muitas dificuldades. A mãe dele colocou ele para ter um encontro com o espiritismo e ele tinha mediunidade. Fora isso, ele tinha certa doença congênita, que era aquela doença do chamado fogo selvagem, que dava a impressão, a caracterização de na pele dele, em várias partes, ele ter como um fogo queimando, que era o resultado da impressão perispiritual do que ele tinha feito ao pai dele. Mas ele agora tem uma vida de renovação completa. Ele é alguém totalmente dedicado na casa espírita. Aplicava passe, participava da reunião mediúnica, falava em público, apesar de ser muito incomodado pelas feridas que a doença causava nele, as quais ele pedia muita ajuda espiritual, mas a cura nunca vinha, porque na verdade essa doença, era útil que ele curtisse ela ao longo de toda a vida. Mas em resumo, ele adota 2 crianças, ele houvera se casado, mas curtindo um pouco o que ele fez com o pai dele na vida anterior,
ele é abandonado pela esposa e fica com uma filha legítima dele com a esposa. Mas fora a filha legítima, ele adota ainda 2 crianças, que cria junto com a mãe dele. Então essa é a história de Correia que o livro analisa. E aí a encarnação dele estava sendo exitosa plenamente. Ele estava, vejam, as 2 crianças adotivas eram os 2 ex-capatazes que engendraram o crime com ele. A filha legítima era a ex-esposa que traiu o pai dele e que voltava agora como filha dele. E no plano espiritual, os espíritos haviam localizado o pai dele, que tinha curtido muito ódio, muita raiva a ele, mas que devido à vida de exemplo que ele deu, tinha se convertido no plano espiritual a aceitar ajuda. E aí os espíritos, notando que o Correia tinha as possibilidades de inclusive resolver esse problema com o pai, que seria um problema para outra encarnação. Nessa ele já estava resolvendo o problema com a ex-esposa, com os 2 capatazes, com a doença perispiritual que resolvia o problema de consciência dele. Mas aí a espiritualidade vê a possibilidade e o que é que faz? Traz o pai dele para ser adotado por ele também. E dessa forma ele resolve, como a espiritualidade coloca, problemas que ele precisaria de 3 ou 4 encarnações para resolver. Mas devido ao esforço dele de renovação no bem, de forma concreta e efetiva, consegue resolver muitas coisas de uma vez só. Então é assim que as provas que a gente tem pode sofrer alterações para melhor ou para pior, dependendo de como nós vamos conduzindo o nosso livre-arbítrio. Continuemos. As provações se manifestam dessa forma, de maneira suave, lenificadora no seu conteúdo, abençoada nas suas finalidades, sem o caráter punitivo. Educam de forma consciente, incitando ao aproveitamento da ocasião em forma eficiente. Então, afinal de contas, todos nós estamos no mundo de provas e expiações, não é surpresa para ninguém. Então, nós estaremos curtindo ao longo da nossa encarnação situações provacionais necessárias para que a gente cresça espiritualmente. São instrumentos, como Emmanuel muitas vezes comenta, são instrumentos amigáveis, apesar de que normalmente nós não gostamos muito desses amigos, porque esses amigos significam, em determinadas circunstâncias da nossa experiência encarnatória, certo nível de amarguras, de frustrações, de desejos não realizados. E a gente muitas vezes não acha, sobretudo quando a gente está num ponto de vista ainda muito materialista, desse tipo de amizade. Mas ao, de fato, aproveitar bem o conteúdo que a doutrina espírita nos dá, mesmo essas circunstâncias provacionais, elas passam a ser encaradas e vivenciadas de uma forma diferente, de uma forma sublimar, aonde nós não só aproveitamos o máximo para o crescimento espiritual nosso, como amenizamos o impacto desagradável delas na nossa encarnação, nessa própria experiência que estamos tendo. Então, as provações se manifestam dessa forma, de maneira suave, lenificadora. É claro que isso vai depender da nossa postura individual. Se tivermos um certo nível de humildade, de resignação, de paciência, das virtudes que o Evangelho tanto nos motiva a ter, nós iremos superando as provações nesse clima de suavidade, de lenificar o conteúdo e de perceber que por trás de tudo havia um benefício que às vezes de imediato a gente não percebe, mas adiante a gente percebe.
sem o caráter punitivo, educam de forma consciente, incitando ao aproveitamento da ocasião de forma eficiente. Primeiro que tudo, a compreensão que nós vamos adquirindo no Espiritismo reforça de forma bastante clara para nós de que não há uma punição, não há um sofrimento indevido, e de que em termos de aproveitamento da experiência encarnatória, não afrontar, não revoltar-se, não ficar contrariado de uma forma veemente com problemas e provações, é muito importante, é decisivo. Primeiro que tudo porque qualquer provação que a gente esteja passando, onde o clima de revolta se instalou, a gente está perdendo o proveito que, em termos espirituais, que aquela provação iria nos dar. Porque aí a gente vai ter que repetir a prova. Murmurar, revoltar-se, entristecer-se de forma exagerada, significará perda da oportunidade de crescimento que aquela dificuldade poderia nos dar. Isso aí a gente tem que estar bem claro nisso. As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se, conforme o desempenho do espírito. Apóstolos do amor, do sofrimento, missionários do bem, mártires dos ideais que esposam, mesmo que no anonimato dos testemunhos, sempre se tornando modelos dignos de ser imitados por outras pessoas. Aqui amplia-se a nossa área de conscientização sobre a questão das provações, porque muitas vezes tem espíritos que se submetem a provações, como aqui é citado, como apóstolos do amor, do sofrimento, missionários do bem, mártires dos ideais, onde aquilo foi uma escolha pessoal do espírito, a qual, em termos de resgate, ele não teria que passar por aquelas provas. Mas ele escolheu para que, daquele modo, determinadas conquistas na área do amor, da caridade, de fato fossem efetivadas. Nós lembramos aqui de forma rápida aquela passagem bíblica, aquela passagem bíblica do cego de nascença, que enfoca justamente o que é colocado nesse slide. Havia um cego que os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, quem foi que pecou primeiro, ele ou os pais dele, para que ele nascesse assim? Que era inclusive uma pergunta muito ligada à questão da reencarnação. Apesar de que nós sabemos que muitos irmãos nossos, sobretudo da área evangélica, leem essa passagem bíblica e nem pensam nisso. Primeiro porque para eles reencarnação não é tema do Evangelho, é criação do Espiritismo. Então, dessa maneira eles nem refletem de que isso por trás está dizendo. O que é que os discípulos estão querendo dizer com isso? Porque não foi o povo que perguntou a Jesus, foi os discípulos, dizendo: Mestre, quem foi que pecou primeiro? E veja, a pergunta é no cego de nascença, o próprio texto diz. Se tivesse sido ele teria que ter pecado noutra encarnação. Ele estaria ali espiando algo de outra encarnação. E se dissesse que tinha sido o pai dele, de certa forma afrontava o conteúdo bíblico, principalmente o livro de Ezequiel, que diz que os filhos não pagarão pelos erros dos pais, e de que não poderia haver entre o povo judeu essa história de os pais comerem uvas verdes e os dentes dos filhos ficarem estragados ou esverdeados por causa disso. Cada um responde pelos seus erros. Isso já está em
Ezequiel. Então, Jesus o que é que diz? Nem uma coisa e nem outra, para surpreender ainda mais, né? Porque sempre que tinha uma oportunidade, Jesus dizia alguma coisa para impactar mais ainda quem acompanhava ele, né? E Jesus diz, olha, nem foi ele e nem foi os pais dele. Foi para que se manifestasse o poder de Deus e naquele momento cura o cego de nascença. Em resumo, o cego de nascença pediu para vivenciar aquele momento no qual ele teria um encontro com o Messias e seria curado de uma cegueira que não era nem prova e nem expiação dele. Era uma escolha que ele fez, como aqui é colocado de que há muitos apóstolos do amor, do sofrimento, missionários do bem, que escolhem determinadas provas sem que, de fato, precisassem ter aquilo, mas eles escolheram. Então, a gente vai ter na área da ciência alguns cientistas que ou são paraplégicos ou até são cegos e mesmo assim dedicam-se da forma mais intensa possível ao bem da humanidade através do amor à ciência e em diversas áreas de atuação da criatura humana. Continuemos. Considerando-se a vida sob o ponto de vista causal, das suas origens eternas, as ocorrências na esfera física são de breve duração. Valem, portanto, quaisquer empenhos, os sacrifícios, as provas e testes que recompõem os tecidos dilacerados da alma, advindos das anteriores atitudes insensatas. Vejam que coisa. Vamos analisar isso aqui bem direitinho. A espiritualidade aqui nos chama a considerar que, por mais dificuldades, por maiores provas que a gente esteja passando, consideremos que uma existência no corpo, na terra, é breve, é rápida, e de que, levando em conta os benefícios espirituais que são perenes, não deveríamos colocar maiores dificuldades em estar suplantando e trabalhando provas que, superadas, nos darão um prêmio em termos espirituais muito maior. Por isso valem, portanto, quaisquer empenhos, os sacrifícios, as provas e testes. E aí diz por quê? Porque recompõem os tecidos dilacerados da alma. E esses tecidos dilacerados da alma, ele é até, de certo modo, colocado aqui de forma concreta, viu? Como no caso do Correia, que eu citei, da história de ação e reação. Eram os tecidos da alma dele que precisavam ser consertados pela doença do fogo selvagem. E por isso ele ficou com a doença durante toda a encarnação, mesmo fazendo muito bem. Certamente que não faltaram alguns amigos dele, até mesmo do espiritismo, a dizer, meu Deus, o que é que esse homem faz de tão errado? Porque os espíritos já poderiam ter curado isso dele. Está servindo de que essa doença nele? Mas em termos espirituais, era importantíssimo ele ter a doença, porque resolvia uma questão muito grave dele do passado. E por isso a doença foi até o fim. É como aquela que também ocorreu com o médium Peixoto Lins, o Peixotinho, que tinha uma asma congênita desde pequeno e que acompanhou ele até a desencarnação, e era uma asma que incomodava demais. E ele, mesmo sendo médium de efeitos físicos e de cura, curava outras pessoas de asma, mas não curava ele mesmo. O que levou ele até passar por uma situação meio hilariante, porque quando ele foi morar no Rio de Janeiro,
Ele era do Ceará, mas trabalhava para o Exército, e vez ou outra ele mudou de estado. Ele foi para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro localizou-se no trabalho no centro espírita. O centro espírita era próximo ao Exército, onde ele trabalhava, e no centro espírita muitas pessoas se curavam através da mediunidade dele. E lá no quartel, o capitão que era superior a ele tomou conhecimento disso. Em certa oportunidade disse a ele: olha, quando viu ele tendo os acessos de crise de asma, que com certa frequência ele tinha, ele disse para ele: mas, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Peixoto, não que eu acredite nessas coisas, mas disseram que tem uma casa aqui por perto, que lá tendo muita gente que se cura de muitas doenças. Por que você não visita essa casa para você ver se você não fica bom dessa sua doença? E aí o capitão não sabia que ele é que era o médico de cura da casa. Veja a situação que ele mesmo ele se passava em termos de consciência junto a seus guias, né? Porque outros jogavam na cara dele: ó, tu cura os outros e cadê que tu fica bom? Tu não fica bom, mas tu cura os outros. Mas aí era uma questão também muito séria do passado dele, né? Revelado numa palestra que eu vi numa palestra de Divaldo Pereira Franco, de que a causa era porque numa encarnação anterior ou próxima, Peixotinho era um daqueles que exercia a função de carcereiro em prisões aonde muitas vezes os presos eram sacrificados através de couro de animais molhado, que era costurado para que eles morressem sufocados. E Peixotinho, na época, era um desses que fazia esse tipo de crime. Então, a ânsia, o sufoco que a asma causava nele era proveniente dessa situação espiritual que ele criou para ele mesmo. Continuemos. Os compromissos negativos, pois, ressurgem no esquema da reencarnação, como provações lenificadoras, que o amor suaviza e o trabalho edificante consola. Então, os compromissos negativos ressurgem no esquema da reencarnação, mas como provações que aliviam, que abrandam, por isso é que são lenificadoras. Sobretudo quando a presença do amor e do trabalho edificante se faz atuante junto à pessoa. Então, veja, nós podemos ter relativa saúde física, relativa condições econômico-financeiras de se manter relativamente bem, face a muita gente que hoje em dia no Brasil começa a passar fome, sobretudo. E ter, por exemplo, provações na área familiar ou na área afetiva. E a gente vai ter um familiar que é a pedra no sapato da pessoa, que é quem mais incomoda, quem vive criando problema toda semana. E que ali está uma questão provacional sendo resolvida. Outras vezes a pessoa tem na área afetiva. É necessário que na área afetiva ela passe pela provação e não ache ruim. E não ache ruim. Porque, na verdade, algumas coisas complicadas do passado precisam ser resolvidas agora. A questão toda é quando nós, ou a pessoa é espírita, tem um entendimento disso, mas ainda fica dentro de si, remoendo certo nível de mágoa ou de revolta com aquilo. Porque fica dizendo: mas precisava ter fulano de tal na minha família? Ou se não, quando é determinada doença física. Porque também há pessoas que estão tudo no lugar. Família equilibrada, relacionamento afetivo muito
harmonizado, um trabalho que dá até uma folga em termos econômicos e financeiros, mas tem uma doença chocalhando. Ou a pessoa ou o familiar muito perto da pessoa. E aquilo ali, para o espírita, não pode de maneira nenhuma causar níveis de revolta ou de mágoa. Porque aquela situação ali precisa ser resolvida daquele modo. É claro que o espiritismo de maneira nenhuma nos estimula a inércia ou a acomodação. Mas é diante de situações que a gente não pode resolver de forma positiva, trabalhar essas situações de tal maneira que elas parem de nos incomodar. Porque, afinal de contas, a gente tem consciência de que aquilo precisa ser daquele modo. A gente não está conseguindo mudar aquilo. E aí é onde entra, e é para entrar de forma espontânea, um nível de resignação, de entendimento e de percepção de que aquilo é necessário ser daquele modo. A gente tem que passar por aquilo. As expiações, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre expiações. A gente viu provações. As expiações, todavia, são impostas, irrecusáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. A expiação é bem mais complicado, né? Porque na provação, de certa maneira, na medida em que a pessoa vai resolvendo e passando por aquela prova, ela sente-se crescer espiritualmente. Na expiação, não. Na expiação, a pessoa está passando por uma dor grande em determinada área de problema da sua vida, e aquilo é puro resgate, apenas regularizador de algo muito grave do passado. O espírito não se sente crescendo espiritualmente. Ele sente que está passando por algo que ele não entende, que é absurdo e que, de certa maneira, apenas resolve uma situação grave do passado. Já na provação, na medida em que nós vamos, sobretudo, a utilizar os recursos espirituais e de compreensão da vida, logrando trabalhar aquilo de forma positiva, a gente sente que está crescendo com aquilo. Aquela dificuldade está nos tornando mais espiritual, mais equilibrado moralmente. A gente está percebendo que há um certo benefício em termos de paz de consciência. Então, isso a gente já percebe na medida que vai trabalhando aquelas provas. Mas a expiação não é assim. Nas expiações aí vai ocorrer, né? Todas aquelas doenças congênitas graves e que muitas vezes impedem os recursos da utilização do corpo físico de forma normal e que vai acompanhar o espírito ao longo de toda a encarnação dela. Muitas vezes, inclusive, fazendo a família, principalmente os pais, co-participantes do sofrimento. Na compreensão espírita comum, justamente porque esses pais foram também corresponsáveis pelo sofrimento daquele filho, no passado. Houve muitas vezes ali um conúbio, no qual a responsabilidade foi da equipe, e a equipe hoje está reencarnada na família. E aí muitas vezes aquele filho que tem uma doença muito grave, que vai ser o maior sofrimento do pai e da mãe, está ali resolvendo uma questão em conjunto, e o pai e a mãe são responsáveis desde o passado pelo que originou aquele tipo de expiação no filho. O infrator espiritual é conduzido a provações, enquanto que, na última hipótese, a expiação rigorosa, porque o amor de Deus vige em todas as suas leis, mais justa do que as dos homens. Seja qual for o crime, elas objetivam reeducar e conquistar o rebelde, o revoltado. Jamais intentam vingar-se do alucinado, antes buscam recuperá-lo, porque todos são passíveis de reabilitação.
Então, a situação, para que a gente compreenda bem, da expiação, que não é uma punição, que a expiação também não é uma punição de Deus, é porque se torna, como nós temos na nossa experiência mesmo de espírito encarnado, um encarceramento a alguém que se tornou um criminoso quanto mais. Então a pessoa já matou um, matou dois, tem que ficar preso e não vai poder sair. A prisão para ele é um benefício. Ele tem que ser tirado do convívio social. Assim ocorre em termos espirituais para algumas encarnações de espíritos muito complicados. Aí eles reencarnam num corpo onde vai haver bloqueios dos sentidos de forma muito severa, como já reencarna cego, ou já reencarna portador de uma doença de paralisia cerebral que vai afetar de vários ângulos o corpo dele, porque ali é um dos últimos recursos para que ele pare de criar tanto do problema. E aquela encarnação em termos de isolamento físico, para ele é como se fosse uma cadeia mesmo, como aqui na Terra muitas vezes é colocado um criminoso. Então, seja qual for o crime, elas objetivam reeducar e conquistar o rebelde, jamais em tentar vingar-se do alucinado. Então não é uma vingança porque ele nasceu daquele modo. Aquilo ali é um dos últimos meios que a misericórdia divina permitiu que fosse acionado para que aquele espírito se recupere. O encarceramento nas paresias, que são as paralisias parciais de membros superiores ou inferiores, as limitações orgânicas e mentais, as paralisias, as patologias congênitas, sem possibilidade de reequilíbrio, certos tipos de loucura, de cânceres, de enfermidades degenerativas, se transformam em recurso expiatório para o infrator, reincidente, que no educandário das provações mais agravou a própria situação, derrapando para os abismos da rebeldia e da alucinação propositais. Aqui fica bem claro todo o quadro de situações expiatórias que os espíritos se submetem ou são submetidos, como solução última para um problema muito grave que eles criaram. Como aqui é colocado, para o infrator reincidente que no educandário das provações mais agravou a própria situação. É aquele tipo de situação, de quadro, por exemplo, que tem até uma história bem conhecida no meio espírita. Alguém comete o suicídio, por exemplo, vai ter algumas tentativas de reencarnação frustradas. Normalmente é onde vai desencarnar na infância ou com poucos dias de vida, como uma forma de acentuar na consciência do espírito a necessidade mais forte que ele vai ter de manter a encarnação dele quando essa encarnação tiver o desenvolvimento padrão normal. Então o espírito cometeu um suicídio, vai ter aí uma ou duas encarnações onde ele vai desencarnar como criança. Ao mesmo tempo em que facultará ele ter mais vontade para não cometer mais suicídio, vão complementando o tempo da encarnação que ele interrompeu indevidamente no passado. Vai servindo de duas coisas. Chega esse ponto, o espírito reencarna e vai ter a encarnação até a idade, até passar pela idade que levou ele ao suicídio. E quando chega essa fase, veja, o espírito já sofreu, como se diz popularmente, para cachorro no plano espiritual, já teve reencarnações frustradas na infância,
E aí reencarna de novo e agora vai passar pela prova que levou ele a cometer o suicídio. Alguns passam pela prova, outros voltam a suicidar-se de novo. Vejam que coisa. Alguns passam, mas outros voltam a cometer o suicídio. E quando voltam, em termos de consciência, isso se torna um agravante muito forte para o espírito. O resultado depois, muitas vezes, vai ser reencarnação em corpos bem limitados, onde haja até meios de bloquear ou de surgir mais dificuldade para ele não cometer um suicídio de novo. Porque em termos de erros, devido a nós estarmos na infância espiritual, muitas vezes a gente se torna como se fosse uma criança teimosa, que não tem conversa, ela quer, e aí fica repetindo erros e quebrando a cara e repetindo, como se o sofrimento ainda não tivesse provocado uma certa maturidade espiritual. E de fato, só depois, com mais sofrimentos, é que o espírito vai dizer, tá bom, eu não aguento mais não. E ele mesmo vai assumir um caminho aonde essas fugas e esses erros não vão se repetir. Entre esses, suicidas premeditados, homicidas frios, adúlteros contumazes, exploradores de vidas, vendedores de prazeres viciosos, tais como as drogas alucinógenas, o sexo, o álcool, os jogos de azar, a chantagem e muitos artigos da crueldade humana, catalogados nos estatutos divinos. Então, são situações como essas que levam a expiações em corpos aonde determinadas limitações e patologias são, na verdade, benefícios para que o espírito pare de tanto errar. Cada ser vive com a consciência que estrutura, de acordo com seus códigos impressos em profundidade na consciência. Recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciadoras de libertação. Então, parando um pouco com a análise que a gente vinha tendo, que já tivemos sobre provações e sobre expiações. Agora aqui a gente entra no campo de algumas reflexões decorrentes disso. Então, primeiro a consciência disso. Cada ser vive com a consciência que estrutura. Então, o potencial que hoje nós temos de inteligência, de maturidade espiritual, de aproveitamento e percepção das oportunidades e na condução da própria encarnação, é o resultado individual das conquistas que vemos fazendo até agora. Em termos de que, aonde nós encontramos facilidades ou dificuldades, sempre podemos buscar dentro de nós mesmos as origens daquilo que estamos passando, inclusive como medida propiciadora do autoconhecimento. É analisando os quadros de dificuldades e de facilidades que a vida nos apresenta, que a gente vai tendo uma ideia de quem eu fui no passado e o que é que eu fiz, e por que eu estou passando por esse nível de problemática. De acordo com os seus códigos impressos em profundidade na consciência, recolhe as ressonâncias que são a sintonia e a repercussão, como experiências reparadoras ou propiciadoras de libertação. O bom de tudo isso é que, na medida em que de fato a gente se abre de forma espontânea e profunda para que o Espiritismo mude de uma vez por todas os conteúdos psíquicos e atrapalhados que a gente traz do passado, quando a gente se abre mesmo para isso, nós começamos a estabelecer um clima de consciência e de certeza, primeiro,
da efetiva realidade e atuação das leis divinas em tudo e em todos. Segundo, do fato de que o objetivo maior dessas leis, isso está definitivamente esclarecido no Espiritismo, são a nossa felicidade, são a plenitude, é a realização máxima que nós podemos almejar ao longo de encarnações que tivemos e das que irão vir. Então, ter a consciência bem certa disso ajudará em muito na superação de provações, de dificuldades que a gente vai tendo. Para as pessoas que ainda não tiveram o benefício da compreensão da vida, como o Espiritismo nos dá, realmente é muito complicado. Eu mesmo digo por experiência própria. Se eu não tivesse a compreensão e a maturidade emocional e espiritual que o Espiritismo me deu, eu não tenho dúvida que há muito tempo eu já seria um depressivo, um revoltado, um contrariado, um infeliz, em resumo. Porque não teria de maneira nenhuma aceitado de forma positiva as provações e as dificuldades que foram surgindo ao longo da encarnação. Mas quando a gente tem a compreensão e o benefício do Espiritismo, é para que agora, de uma vez por todas, a gente assente alicerces para uma superação definitiva das complicações do passado. É isso aí. Há, em nome do amor, casos de aparentes expiações. Seres mutilados, surdos mudos, cegos e paralisados, rancenianos e aidéticos, entre outros, que escolheram essas situações para lecionarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção. Então, aqui é mais uma amplitude de compreensão sobre o tema que nós somos convidados a assimilar. Vejam, mesmo no caso de expiações, é por isso que jamais nós podemos estabelecer julgamento sobre a vida de ninguém, porque mesmo alguém que a gente perceba que desde criança a pessoa já trouxe uma doença congênita grave, uma paralisia infantil, exemplo, jamais a gente pode dizer, está vendo? Será que fez no passado? Está assim, desde criança. Que será que a reencarnação dele? Isso, de maneira nenhuma, pode ser concebido na compreensão que a doutrina espírita nos dá sobre a reencarnação. E aqui nós temos uma explicação bem justa disso. Por quê? Porque muitas vezes há espíritos que pediram esse tipo de situação para, por exemplo, tocar os pais em termos de despertar eles para um encontro com a espiritualidade, mesmo durante a encarnação, de se abrir aos ideais cristãos humanitários. E aquele espírito escolheu durante aquele tempo ficar com os pais naquela situação. Como exemplo, às vezes acontece de certas crianças que logo nos primeiros anos de vida, quando olha, tem um câncer grave e que vai levar elas à desencarnação com 6, 7 anos de idade, quando na verdade, na compreensão espírita que nós temos, a reencarnação dela não tinha nem sido completada ainda, porque normalmente a reencarnação é completada em torno dos 7, 8 anos de idade. Então a reencarnação não tinha nem se planificado e a criança, depois de muito sofrimento, desencarna por um câncer. Isso faculta, a princípio, um impacto muito doloroso nos pais, mas que podem, e a gente sabe que isso ocorre muitas vezes, levá-lo à busca de respostas na religião e muitas vezes ao encontro com a espiritualidade profunda
e que vai marcar de forma definitiva a reencarnação daqueles pais. Então, há espíritos que assumem esse tipo de missão aqui na Terra. E é por isso que a gente jamais pode estabelecer juízo de julgamento sobre ninguém pelas dificuldades ou provas que ele esteja passando. Enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador que promove, as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Então, como a gente está vendo, né, a provação, ela promove, como até o próprio nome parece dizer. Ela faz com que o espírito, ao superar aquilo, ele tenha crescido espiritualmente. Mas já a expiação restaura o equilíbrio perdido. A pessoa cometeu um erro tão grave, desequilibrou-se tão intensamente em termos espirituais, que aquela expiação apenas possibilitou a ele aquela situação que já tinha vivenciado no passado, em termos de habilitar-se à evolução que virá depois. Alguém que, por exemplo, desde a infância ou juventude, entra no processo de alienação mental grave, por exemplo, numa doença como a esquizofrenia, e que a vida é uma complicação geral. O aproveitamento, alguns diriam até quase nulo. E a vida ali foi para expiar, através daquela doença mental grave. Em termos restauradores, cumprida essa encarnação, pelo menos o espírito resolve algo muito errado no passado. E a doença por si só, ela não deixa de ser como que uma esponja para limpar os fluidos perispirituais dele em relação àquilo. Mas não houve avanço nessa encarnação. Ele passou durante toda a encarnação por uma expiação grave para resolver algo do passado. É essa a situação. Ao lado das origens kármicas do sofrimento, surgem as causas atuais, quando o homem o busca mediante a irresponsabilidade, a precipitação, a prevalência do egoísmo que o incita à escolha do melhor para si, em detrimento do seu próximo. Essa atitude se revela em forma de emoções perturbadoras. Vamos entender aqui o que é que nós ainda somos chamados a maturar em termos da origem dos sofrimentos. Aqui se reporta as provações que surgem na vida atual. Os sofrimentos cuja causa estão na vida atual são provenientes de, muitas vezes, precipitação, irresponsabilidade, prevalência do egoísmo, incitando a escolha melhor para si em detrimento do seu próximo. Essa atitude se revela em forma de emoções perturbadoras. As emoções perturbadoras que aqui é feito referência são todas aquelas que inclusive se estabelecem nos relacionamentos humanos. Por exemplo, nos relacionamentos conjugais, um esposo que praticamente escraviza a esposa, que é para ela um verdadeiro obsessor, em todos os ângulos, em termos de convívio pessoal e emocional com ela. Cria, através do desequilíbrio egoísta dele, uma série de sofrimentos para ele indiretamente e principalmente para a esposa. Então isso é o tipo de situação de sofrimento cuja origem é atual. Não pode se estar atribuindo isso ao passado, mas sim ao comportamento psicológico doentio e desequilibrado que, no caso, o esposo insiste em manter.
Assim como também ocorre pelo lado, hoje em dia, as complicações e desequilíbrios conjugais são quase que recíprocos ou na mesma proporção. Também há esposas que fazem dos esposos, através de atitudes e comportamentos, uma série de situações problemáticas e sofredoras desnecessárias e que acabam gerando sofrimento que nada mais é originado no presente, e não se pode estar atribuindo isso ao passado. É por isso que o entendimento que a doutrina espírita nos dá da reencarnação sempre tem um enfoque muito voltado para o dia de hoje, porque é assim, só para que a gente se situe bem no que eu quero dizer, é assim: o espírita jamais ele pode estar vivenciando uma situação de sofrimento, de incômodo ou de dor, dizendo, isso é devido ao meu passado, aí eu tenho que estar sofrendo desse jeito. De maneira nenhuma. Nós somos chamados a, mesmo durante a experiência encarnatória, esforçar-se e ter um nível de experiência encarnatória que retrate, em termos de paz, de harmonia e de crescimento íntimo, o que nós almejamos da continuidade no plano espiritual. Então, nada de utilizar fugas psicológicas para não enfrentar e não resolver os problemas de agora, projetando reino dos céus quando desencarnar, porque eles não vão acontecer e a pessoa ainda terá atrapalhado, em termos de aproveitamento, a própria encarnação pela forma de se conduzir. Então, na compreensão que o Espiritismo nos dá da reencarnação, quer no enfoque de provas e expiações do passado ou não, é de que o momento atual seu tem que ser o melhor possível. E você tem um compromisso primeiro com essa experiência atual. Essa experiência atual, essa sua encarnação, é para ressignificar as anteriores, resolver os problemas das anteriores e não para estar criando problema novo. Porque quando a gente abre as portas para esses desequilíbrios nas emoções na vida atual, a gente está criando problema novo, não está resgatando nada. E depois vai ser chamado pela própria consciência em cobrança. A primeira demonstração de lucidez e equilíbrio da criatura é a satisfação ante tudo quanto a vida lhe concede. Não se trata de uma atitude conformista, sem ambição racional de progredir, mas sim de uma aceitação consciente dos valores e recursos que lhe chegam, facultando-lhe harmonia interior e bem-estar na área dos relacionamentos. Vejam como aqui está se delineando a conclusão desse capítulo sobre a origem do sofrimento, aonde vai nos sendo apresentada o resultado do entendimento sobre ele. Primeiro, de que no propósito que a doutrina espírita nos apresenta de condução na vida atual, a lucidez e o equilíbrio da criatura é a satisfação ante tudo quanto a vida lhe concede. Então, aquele certo clima de gratidão interior, mesmo enfrentando dificuldades, tem que ser preservado. Não que isso se torne uma atitude conformista, mas de que você faz o esforço possível de mudar situações que lhe são adversas. E feito esse esforço, você dá-se ao valor de ter, em termos íntimos, um nível de satisfação e de gratidão que supere as dificuldades e problemas sem criar emoções perturbadoras e sem perder o aproveitamento da própria experiência encarnatória de uma forma plena e feliz. Não se trata de uma atitude conformista, e sim de uma aceitação consciente dos valores e recursos que lhe chegam, facultando-lhe harmonia interior e bem-estar na área dos relacionamentos. O amor é um antídoto
para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo, que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Luarizado pelo amor, o homem discerne, aspira, age, entrega-se em confiança, irradiando energia vitalizadora, graças à qual se renova sempre e altera para melhor a paisagem por onde se movimenta. Então aqui, claro, grande incentivo para que a gente vivencie ao máximo o amor em termos de plenitude, como antídoto para as causas do sofrimento, nas mais variadas áreas em que nós atuamos, na família, no trabalho, no relacionamento social, na vida religiosa, em todas as áreas onde nós estarmos atuando, ter o enfoque vivenciador do afeto e do amor para com todos. Luarizado pelo amor, o homem discerne, aspira, age, entrega-se em confiança, irradiando energia vitalizadora, graças à qual se renova sempre. É por isso que as próprias aberturas e esforços que a gente faz para ajudar alguém, mesmo quando a gente está enfrentando dificuldades, isso tem um retorno psíquico, emocional, espiritual, inéditos para quem consegue fazer. Quem utiliza mesmo diante das dificuldades e provas que passa na sua vida, momentos ou ensejos para estar ajudando alguém, para estar diminuindo a dificuldade de outro, há uma repercussão sutil, quando não bem forte, do bem-estar, da paz interior, pelo fato de mesmo diante de provas a gente estar ajudando alguém. Na raiz de qualquer tipo de sofrimento, sempre será encontrado como seu autor o próprio espírito, que se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor, no processo da sua evolução. Bom, aqui não tem para onde o nível de responsabilidade pessoal que a gente vai assumindo. Primeiro, pelo fato de que todas as situações de dificuldades e de provas têm um autor, nós mesmos. E as provações com as quais a gente lida no dia a dia são e devem ser vistas como bênçãos para a nossa promoção e real felicidade. Não tem como escapar disso. E depois, o esclarecimento de que tudo isso surgiu quando nós, erroneamente, trocamos o mecanismo do amor pela dor. Ou dor infligindo a nós mesmos, através de vícios e de condicionamentos que perturbaram a nossa própria saúde, ou de atitudes que causaram prejuízos ou danos ao nosso próximo. De um modo ou de outro, nós fomos os únicos e principais responsáveis. Vamos aqui para o último slide de hoje. A fim de apressar a recuperação, eis que se inverte a ordem dos acontecimentos, sendo a dor um meio de levá-lo de volta ao amor, por cuja trilha se faz pleno. Então, ao afastar-se do amor, a gente criou os campos da dor, do sofrimento, das doenças. Ao curtir a repercussão disso, que é a própria dor, nós somos chamados ao caminho de retorno da compreensão e da vivência do amor. E aí, efetivamente, resolver o mal nas suas origens ou nas suas raízes, que somos nós mesmos. Vamos então para a prece de encerramento do nosso estudo. Na próxima semana vai ser de novo às 4 horas, se Deus quiser, e será o capítulo 4 do livro Plenitude, que eu antecipo aqui o título do capítulo 4, será Cessação do Sofrimento.
Hoje a gente concluiu origens do sofrimento. Na próxima semana, cessação do sofrimento. É o capítulo 4 do livro Plenitude. Vou pedir à nossa amiga Roseli ali para ser a intermediária da prece para nós.